vocês notam como as coisas se encaixavam. O texto da abertura, os cânticos, e agora a questão do texto da mensagem, que vem sobre curas. Muitas vezes a gente tem esse receio de falar sobre curas, muitas vezes, né? Que a gente sabe que isso são momentos de cuidado e que a gente pode entrar em certos erros que também podem acontecer. Mas eu gostaria de lembrar hoje a questão do texto que nós temos. É um texto bem interessante, a cura de Naamã. É um general, né? Como o Hilton colocou para nós, é na verdade um centurião que também é general ao mesmo tempo, e ele pega a cura do seu servo. E aqui agora, de repente, o rei da Síria, que é o antigo povo fenício, hoje é Síria, e aquele povo antigo fenício, eles tinham uma certa amizade com o povo de Israel, porque eles habitavam especialmente a região de Tiro e Sidom. Então, lembrando a construção do templo de Salomão, foi exatamente esse povo que ajudou a construção do templo, especialmente arranjar a madeira de cedro do Líbano, né? E os fenícios, que seriam os sírios, eles tinham uma habilidade muito grande de cortar madeira de cedro. E também tinham a habilidade de colocar a madeira de cedro no mar Mediterrâneo e conduzi-los, não em navios, mas em planchas, e levá-los aos destinos normais para da construção. Então, esse povo era um povo bastante amigo do povo de Israel. Porém, aqui nessa história agora de Naamã, já o povo sírio era colocado um pouco de lado, porque o rei de Israel, e eles estavam com certo receio que eles podiam estar tomando conta do povo de Israel. Então, tem um episódio muito interessante que acontece nessa história do general Naamã. É um homem poderoso em guerra, é um homem que sobresservia ao rei da Síria, era um grande conquistador de terras pequenas, ou seja, de pequenos países, e esses países na época eram guardados pelo rei Davi e rei Salomão, e agora de repente a Síria está colocando as mangas de fora para conquistar esses pequenos países de volta, que já faziam parte desse grande império. Então, temos uma história assim, bem interessante agora sobre a cura. E quando nós falamos sobre a cura, o Eliseu colocou na oração dele, na hora da oração sobre dízimos e ofertas, obrigado, Senhor, pela saúde que tu nos dás. Né? Eu vou estar depois ainda falando um pouquinho sobre a saúde pessoal, mas aí temos, de repente, esse centurião pedindo a cura do seu soldado, do seu servo. E é bem interessante que a gente olha como o irmão Hildo colocou, basta uma palavra. Basta uma palavra. E traduzindo isso para nós, hoje como ele colocou, basta também para nós uma palavra de Deus também na nossa vida do dia a dia. Mas aqui temos esse episódio de Naamã, e eu lembro assim, na escola bíblica de férias, a gente contou essa história da cura de Naamã. Ela está na história da Bíblia como as crianças da Bíblia. São 5 histórias infantis que a gente conta para crianças na escola bíblica de férias, e a gente coloca Caim e Abel como criança, Jacó e Esaú como criança, a criadinha de Naamã, era colocada como criadinha de Naamã, e depois Jesus Cristo como filho, como criança, né? Aí Moisés, a terceira história. Então são 5 episódios que a gente conta. E as crianças, quando a gente contava essa história na escola bíblica de férias, elas ficavam apreensivas para saber como é que vai acontecer agora Naamã sendo curado. E a gente coloca o episódio com um pouco mais de animosidade e tudo aquilo, e as crianças ficam na expectativa. E eu quero colocar assim para nós a expectativa de Naamã, a cura dele. Não é uma questão de nós estarmos olhando vai acontecer ou não vai acontecer. É nós olharmos que acontece pela fé e pela obediência. Né?
E aí eu coloquei para nós como um tema central para meditarmos durante a semana, e levarmos junto esse sentido da história, os resultados do servir. O que é servir? Né? Então, a gente tem muitas vezes essas impressões de servir é um escravo. Aquele que serve é aquele que ganha pagamento por servir. Mas tem muitas formas em saber servir. E aqui nós temos agora o resultado de um servir. Ou seja, quando nós nos dispomos a servir, nós temos resultados. Agora, se eu não sirvo o que eu devo fazer servindo certo, é óbvio que o resultado vai ser negativo. E aqui nós temos agora, de repente, um resultado de uma forma bastante anônima, mas que tem um resultado muito forte que impacta para nós até aos dias de hoje pela palavra de Deus. Então aí olhando, então as adversidades dessa história, ela vem pela saúde de Naamã. E aí nós temos a lepra dentro dessa história, e eu preciso lembrar, irmãos, que a lepra, ela tem várias formas de se desenvolver. E entre elas nós temos também a famosa doença chamada o HIV, a AIDS, é uma lepra também. Só que naquela época do Velho Testamento, também na época de Jesus, essa lepra era conhecida como a lepra seca. A lepra seca é aquela que não desenvolve feridas, e você vai emagrecendo, emagrecendo, e você vai sendo consumido pela própria magreza. Então, Naamã era o contrário, ele tinha a lepra da ferida, não da perda das falanges, porque tem a lepra que você perde os dedos, a ponta do nariz, né, até uma parte do pé. Não era essa lepra que Naamã tinha. Naamã tinha a lepra das feridas, que o corpo inteiro. Lembrando, nós temos uma personagem na Bíblia que nos fala muito bem dessa doença, ela é chamada, todo o seu corpo ficou em feridas, Jó. A vida de Jó era uma lepra de feridas. Tá? Quando a esposa dele diz assim, amaldiçoa o teu Deus. Tá? E essa lepra de feridas, irmãos, essa é uma das piores lepras, porque ela coça dia e noite. E ela coça na ferida. Então a pessoa, querendo para aquele alívio, ela vai coçar dentro da ferida. Eu cheguei a conhecer pessoas em Nonoai, Rio Grande do Sul, que tinha essa lepra. A pessoa usava garfo para comer, para se coçar. Para não ter a contágio das unhas e tudo aquilo, ela usava um garfo. Isso é tremendamente incômodo, a lepra das feridas. E esta é a lepra que Naamã tinha, a lepra das feridas. Então, era um incômodo constante. E outra, ela era transmissível através do líquido que a lepra perde. Tá? Isso transmite através desse líquido. Então, era uma lepra tremendamente infecciosa e perigosa. E ainda nós temos que estar olhando. Mas dentro de tudo isso, a doença também chega nesse texto, na nossa vida hoje, uma vida geral, na diplomacia. O que quer dizer a diplomacia? Nós temos hoje doenças que nós conhecemos que não tem remédios de repente no Brasil. Então tem que ser importadas de fora para trazer ao Brasil. Então, para a família que não tem as condições financeiras, entra na justiça. Às vezes o resultado da justiça vem quando a pessoa já faleceu. Infelizmente, a morosidade da burocracia é muitas vezes muito grande. Então, a diplomacia dos países, ela fazia parte da saúde mundial e até os dias de hoje. Isso já vinha desde aquela época. A saúde, ela ultrapassava barreiras de países. Era uma aliança que os reis tinham entre si, de que os seus de confiança tinham o direito de ir a um outro país onde havia cura para acharem a cura. Então, essa é a história
que entra em Namã, a diplomacia, reis, já? Entra junto nessa história. Então, mas muitas vezes isso gerava conflitos, e gera hoje também. Nós sabemos que a saúde, hoje em dia, ela gera muitos conflitos mundiais. Ainda estamos em parte dentro dela, a questão das vacinas da Covid, né? Que gerou tantos conflitos políticos, de uma forma generalizada no mundo, e cada país queria ser melhor do que o outro, e a gente sabe que isso gerou conflitos bem acirados entre a política mundial, aonde nós sabemos que hoje ainda tem muitos países que não tiveram ainda nenhuma dose de vacina para a Covid, né? Então, continua esse impasse político. Mas aí agora, olhando para isso, irmãos, entra nessa história que nós lembramos, escrava de guerra. E aí eu quero primeiro colocar um pouco para nós lembrarmos o que é ser escravo. Para nós, a história escravo sempre pensa no nosso povo negro, tá? Olhando dentro dessa perspectiva, não era o povo negro o escravo original. O escravo original era sempre as pessoas prisioneiras de guerras. Não era pego de forma aleatória de um país, levado dali para outro país para ser escravo. Não. Só era escravo quem era preso por guerras, por desavenças políticas e nacionais. Então, isso já vem desde o Velho Testamento, na época do povo hebreu, e aí foi se desenvolvendo esse grande problema de escravidão. Nós conhecemos na nossa época, ou seja, desde 1422, a escravidão negra, que tomou posse no mundo, e nós sabemos que muitos desses nossos amigos, povo negro, não eram povo pobre. Não sei se alguém de vocês já viu aquele filme Amistad. É um filme de um guerreiro, de um navio negreiro de escravos, e que tomaram posse do comando do navio e aportaram na Inglaterra os escravos que ainda conseguiram sobreviver. Mas é um filme com muita realidade, e aos negros que eram escravizados, pegos, especialmente para a região de Serra Leoa. E aí eles mostram nesse filme que eram príncipes, eram comandantes do povo do país, eram escravizados pelo seu próprio povo para ganhar dinheiro e vendidos para os espanhóis, para os portugueses, e para italianos, e para esse povo todo, né, ingleses também, muitos americanos. Então a gente nota que o povo negro passou de 1422 a ser exatamente o escravo. E assim se desenvolveu a escravidão cada vez mais acirrada, e estamos lutando até os dias de hoje ainda a libertação da escravidão. Hoje nós já temos a escravidão social, a escravidão política, a escravidão carcerária, a escravidão do comércio, a escravidão do baixo salário. Então isso hoje já está envolvido tudo em escravidão. Então, olhando para esse lado agora, de repente entra na história uma criança como escrava de guerra, e ela é pega em Israel através de guerras e é levada para a Síria. E lá na Síria ela é escolhida como as meninas israelitas. Temos que lembrar, fazer um parênteses, que as meninas israelitas sempre eram muito belas. Eram meninas sempre muito bonitas, porque a questão israelita, do povo hebreu, a beleza da mulher, ela fazia uma grande importância na família. Lembrando novamente um pouquinho, a gente olhando para o tempo lá do Velho Testamento, na época de Abraão e eles ali, mas voltando um pouco para Jó.
a história de Jó, ela mostra uma coisa assim bem joia e dá uma definição muito bela daquilo que são as meninas ou as filhas israelitas. Quando lá no final, Deus novamente deixa acontecer todo o contrário para Jó, e ele recebe tudo de volta em dobro que ele perdeu, antes que todo esse mal acontecesse, que Satanás o tentou. Lá no final diz assim: e teve Jó 3 filhas, as mais belas da face da terra. Eu sempre admiro muito esse espaço que o autor recebe em colocar a especialidade da beleza feminina. E aí, com isso, essas meninas hebreias, elas eram escolhidas para trabalhar normalmente na casa dos que tinham muito dinheiro nos outros países. Aí nós temos várias histórias na Bíblia que nos relatam isso ali. Então agora temos uma menina como escrava. E aí entra o tema, o servir. Nós só servimos quando somos obrigados? Ou nós servimos com toda alegria de coração? Ou nós servimos apenas por obrigação? A gente pode escolher. Aquilo que você escolhe para o teu agir de servir é a maneira como você vai também colher. Aí tem uma palavra bem antiga. Meu pai usava muito essa palavra, como origem de judeu, ele usava essa palavra. Na maneira como você serve ao próximo, é a maneira que você faz a sua cama. E a maneira como você vai fazer a sua cama, você também vai dormir. Percebe como tem uma harmonia dentro dessa expressão do servir? Se você serve de todo o coração com alegria, então você também vai ter essa alegria de poder dormir numa cama bem feita que você mesmo prepara. Porque você tem que preparar a sua cama. E aí entra a história que eu vou lendo o texto de acordo na medida como nós vamos meditar hoje à noite nesse texto. O primeiro ponto é Naamã, um servo do rei da Síria. O versículo 1 e o versículo 6 do capítulo 5, irmãos. Então vejam bem, né? Capítulo 5 de 2 Reis, versículo 1 ao 19. Nós vamos meditando de acordo com os versículos. Então, o versículo 1 e o versículo 6 de Naamã. Ouçam. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque o Senhor dava vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Tá? Então, veja a maneira que é colocado quem é esse homem. Vocês já pensaram em encontrar hoje numa loja um gerente desse estilo? Que tem todo o valor, dava muitas vitórias para o rei da Síria. E de repente eu ouvi assim, mas esse gerente, ele dá muitas riquezas para a loja. Tem uma palavra que diz assim, que o rei da loja é o cliente. Não é isso? Então, o cliente sendo bem atendido, ele sempre vai voltar de novo. É o rei da loja. E assim também, muitas vezes, o próprio funcionário de uma firma, se ele sabe servir bem e servir mesmo para progredir a indústria, é óbvio que ele também vai ser uma pessoa credenciada para crescer dentro daquela firma. E Naamã, ele começou como soldado. E nós temos a nossa história, agora, contemporânea, muitos soldados que se tornaram generais, tenentes, e que se tornaram pessoas importantes no mundo, dentro do contexto político. E Naamã era um homem temido, porque ele era um guerreiro, um homem que tinha habilidade. Quem na Bíblia também mostra dentro do povo de Deus que era um homem de habilidade militar, que conquistou
todo o Canaã depois? Josué. Josué era um comandante do povo de Israel, amando de Moisés, e quando Moisés deixou de atuar como líder do povo, quem é que foi colocado no lugar e que foi aprovado por Moisés foi Josué. Então Josué é um exemplo hoje, irmãos, de uma forma mundial entre os soldados, entre o comando militar. E aí Naamã entra dentro dessa história, era um homem temido. Então era um homem que o povo respeitava. E quando Naamã passava, o povo tinha receio, porque lá havia prisioneiros, lá havia derrota de guerra. E aí nós temos no versículo 6, que nos diz, bem simples, levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Olha uma vez a referência do rei. Era uma carta selada com o anel dele. Era selada. Muitos usavam sangue para selar as cartas. Isso representava poder. Eles colocavam sangue em cima da carta, deixavam dar uma certa sequidão, e aí colocavam o anel do rei, e aí davam o símbolo do anel no sangue e deixavam secar. Então, essa é uma expressão. E muitos usavam também a gordura do tubarão para fazer essas cartas. Tá? Então, a gente nota que Naamã tem uma referência. E, irmãos, é dessa pessoa que nós queremos hoje conversar. Quando eu digo, e a palavra de Deus dá essa ênfase que Naamã era um homem de referência, de guerras, de confiança de um rei. Lembramos também, não devemos esquecer, eu falei ainda ontem para o irmão Eliseu, nós pouco exploramos Daniel. Daniel era um homem de extrema confiança de 4 reis pagãos. Foi levado como prisioneiro de guerra quando tinha a adolescência de 14 a 16 anos. E nunca voltou para Israel. Ele serviu a 4 reis pagãos e foi um exemplo de homem, tanto no testemunho, quanto na oração e quanto na fé. Então, isto representa para nós hoje sermos um exemplo. E ser exemplo faz parte do servir. Irmão, ser exemplo faz parte do servir, em todos os aspectos. Mas aí, olhando agora o versículo 2 e 3, uma menina cativa. Aí vem a palavra no texto que a gente colocou como tema, o servir. Agora vejam uma menina, ela não deve ter tido acima de 14 anos. Porque se ela tivesse acima de 14 anos, ela já estaria casada para o povo. Então ela era a escrava da esposa de Naamã e ela permanecia como uma serva. E aí o versículo 2 e 3, vejam o que nos diz esses 2 e 3. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Vejam, uma menina cativa. Não tem nome. E muitas vezes hoje a gente olhar, você tem que ter o teu nome registrado para fazer jus do que você faz. Não é isso que acontece? Tá? Quando tem condecorações que acontecem, tem que ter os nomes. Nós estamos passando agora um episódio em Blumenau. Talvez já ouviram pelas notícias, Fritz Miller é um biólogo da Alemanha que veio para o Brasil na época de Dr. Blumenau, quando Blumenau foi descoberta pelos alemães na época.
há 169 anos, e Fritz Miller não passou pelos olhos do crivo da Universidade de Wittenberg para ser médico, porque os seus professores eram contra ele. Ele não era um revolucionário, mas ele era um homem que apontava erros e acertos, e nem todo professor aceita isso. O professor sempre acha, como eu digo, é o certo. Isso acontece hoje nas escolas. Tem muitos filhos que enfrentam hoje dificuldades com seus professores porque eles acham que não é dessa forma que deveriam agir. E aí, Fritz Miller agora vai ser condecorado oficialmente como doutor, como médico. Agora, depois de 160 anos, irmãos, vai ser reconhecido. Não tem mais nem osso dele. Né? Ele tem o Museu Fritz Miller em Blumenau, que ele mesmo fez tudo aquilo e cativou os insetos e animais e tudo aquilo, colocou eles também dentro da própria forma de formol, tudo aquilo, trabalhou com isso. Mas o que eu quero colocar, quando ele foi ser escolhido em Blumenau, pelas autoridades para ser o biólogo de Blumenau, um dos determinados políticos da época, que era da mesma raça dele também, descendente de alemães, disse assim em público: mas nós não podemos colocar ele como um biólogo aqui em Blumenau, porque ele não tem diploma de doutor. E o que é que Fritz Miller fez? Ele pegou seus documentos e rasgou tudo, então eu não sou ninguém. Para ele não era a importância da graduação. Para ele a importância era o saber das coisas. E saber provar daquilo que ele sabia, ele podia provar que estava certo. Então aqui agora, de repente, nós encontramos essa menina sem registro de nome, servindo. Aonde? Numa das casas mais ricas e uma das casas mais temidas do povo da Síria. Era, num lado, era honra estar naquela casa servindo como serva, como escrava de guerra. Mas ela estava lá, não tinha registro de nome. Então nós muitas vezes entramos em discussão os nomes. Aí de repente no versículo 3, veja o que diz. Ouça agora este versículo que é o ponto-chave dessa criança. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aqui tem agora uma questão impressionante na nossa vida de fé. Não importa aonde você está, não importa onde eu estou, a minha fé precisa falar alto. Ela precisa ser vista de uma forma ou de outra forma, para que nós possamos dizer assim: a pessoa me vê como uma pessoa que tem fé. E para nós completar essa situação, a minha fé firmada em Jesus Cristo. Essa sede de fé, o mundo está tendo. E infelizmente o cristão não está respondendo à altura. Infelizmente, irmãos, é uma constatação que se pode fazer, que a fé atualmente, ela está fazendo muita falta entre todo o povo cristão. Esses dias alguém me disse assim: pastor, provavelmente nós vamos passar por uma perseguição. Eu disse para a pessoa simplesmente: amém. Em que eu me baseio nisso? Se olharmos o Apocalipse, a perseguição daquela época, ela literalmente provou a fé dos cristãos. E aí vem na questão da Rússia, há muitos anos atrás, irmãos menonitas vieram da Rússia e a gente perguntou para eles, lá em Picazum, lá em cima eles vieram, 6 pessoas, 3 casais. E foi perguntado aqui um número enorme de crianças numa escola bíblica de férias. Aí eu fiz a pergunta para essas 6 pessoas:
impressionante como tem crianças, mas a escola de férias era ao ar livre, porque não havia ambiente para essas crianças. Na igreja fazia uma escola de férias. E aí eu disse, isso significa que no futuro vai ter bem mais cristãos com essas crianças crescendo na fé. Ela disse, mas graças a Deus a perseguição começou para os cristãos. Está se percebendo que a fé genuína está voltando na igreja. A fé genuína. E a fé genuína cresceu nos discípulos por causa da perseguição. A fé genuína da igreja cristã primitiva cresceu e foi para o mundo inteiro pela perseguição devido à sua fé em Jesus Cristo. E aqui está essa menina dizendo para a sua senhora, ela teve muita ousadia de chegar diante da sua senhora e dizer, tomara que o meu Senhor, ela respeitou esse comandante, tomara que o meu Senhor estivesse em Israel. Lá haveria um profeta que iria limpar a lepra de Naamã, em Samaria. Lembrando ainda, irmãos, lembra a história de Jesus com os samaritanos? A história dos samaritanos está até os dias de hoje, faixa de Gaza. Um conflito constante. Mas lá em Samaria, ou Samaria, independente como queremos usar, estava o profeta Eliseu. E ela dá indicação, irmãos, o que eu quero colocar para nós na nossa fé, e que nós devemos estar lembrando essa semana na nossa vida de fé, a fé que essa menina levou do seu país para um país estrangeiro, do servo de Deus. Ela colocou Eliseu exatamente no lugar do intermediário entre o ser humano e Deus. Ele vai orar. Ele tem esse poder recebido de Deus para poder fazer a limpeza de Naamã. Diz bem claro no versículo 3 ali. Ele o tornaria, responderia, ou restauraria da sua lepra. Em outras palavras, deixaria ele limpo. Então, olhando para esse lado, irmãos, essa menina escrava, ela também nos faz lembrar quem devemos ser na nossa vida do dia a dia. Vejam bem, irmãos, nós temos uma liberdade de expressão, nós temos uma liberdade de trabalho, nós temos uma liberdade de moradia, nós temos uma liberdade de gênero. Quantas e quantas liberdades nós desfrutamos, não é verdade, irmãos? Né? E às vezes a gente tem medo de testemunhar de Jesus. Eu já citei esse exemplo. Hoje à noite nós temos mais irmãos novos juntos, mas eu digo assim, entre parênteses, aquela irmã lá em Blumenau trabalhou 9 anos numa indústria, 9 anos. E de repente ela ganhou, o Eliseu já está ali porque ele lembra da história. De repente ela foi para a rua, ganhou a conta, né? A gente diz para a rua, mas ganhou a conta do serviço. E domingo à noite ela veio na igreja, toda feliz, testemunhando. Irmãos, eu ganhei a conta na indústria, graças a Deus eu queria sair, mas graças a Deus, ninguém descobriu na empresa enquanto trabalhava que eu era crente. Dá para entender, irmãos? Dá para entender uma situação desta como de fé, tão livre para hoje testemunhar? E essa menina é o contrário. Ela toma coragem, ela vai diante da sua senhora, onde ela poderia ser chicoteada, poderia ser colocada presa, tá? Poderia ser morta por desrespeitar o espaço da sua senhora.
Lembra a história de Esther, a rainha Esther? Lembra a história da vida de Ruth, com Boaz, o respeito que ela teve para com ele, e como ela foi orientada pela sua sogra Noemi, como ela devia cuidar. É isso que essa menina estava representando, a fé genuína. Agora o versículo 8. Veja lá uma vez o versículo 8, que nos diz: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Irmãos, é impressionante como essa história nos leva a muitas outras histórias dentro da Bíblia. Nós temos aqui agora, de repente, o rei indignado, que o rei da Síria manda uma carta para ele com uma comitiva. Irmãos, não era apenas Naamã e mais um auxiliar dele. Era uma comitiva. E a comitiva normalmente era de 200 pessoas. E eram soldados armados. Eram carregados com presentes que a gente sabe depois da continuação da história. E aí veio essa comitiva para o rei de Israel. Olhando o outro lado, vejam como o rei da Síria não ultrapassou as divisas. Ele tinha respeito pelo povo de Israel, mesmo que ele tinha escravos de Israel de guerras. E ele manda uma carta selada, manda um grupo de pessoas junto, manda inúmeros presentes de riqueza junto para o rei de Israel. E o rei de Israel simplesmente ele se indigna quando um general de um outro país traz uma carta e o rei da Síria pede que ele ajudasse o seu comandante. Ele achou que isso era uma afronta. Ele está querendo procurar uma guerra. Eu preciso fazer uma ordem dentro desse sentido. E ele rasgou as vestes. As vestes, irmãos, elas eram uma túnica em degote V, e não era a veste toda, era apenas a túnica de cima, que era do caminhar do dia a dia, e ele rasgava ela até a cintura. Isso era rasgar as vestes, não ficava nu ou despido. Ele apenas rasgava a primeira parte de cima até a cintura. Em outras palavras, rasgar as vestes, irmãos, representava: venha que eu estou pronto para guerrear contigo. Eu estou aqui mostrando meu peito para você, e se você tem coragem, venha lutar comigo. Isso era um desafio de guerras. Era um desafio de guerras. E o rei de Israel ficou indignado. Mas isso veio aos ouvidos de Eliseu. Não é o nosso Eliseu que está sentado ali, mas é o profeta Eliseu. E aí ele manda dizer para o rei: por que não mandaste esse homem para mim? Ele ia saber que aqui em Israel tem profeta de Deus. Porque a Síria tinha profetas que serviam aos deuses. Tá? E eles ofereciam sacrifícios nos altos, nas montanhas. Então Eliseu quis dizer isso para o rei de Israel: por que não mandaste isso para mim? Ele vai saber que aqui embaixo, na baixada, tem profeta de Deus. Devia ser mandado para mim. Tá? E aí, se nós olharmos agora, de repente, ainda o versículo 20 e 27, que eu quero entrar um pouquinho dentro desse momento, mostrando Eliseu como servo de Deus, e agora o ajudante de Eliseu, Geazi, age totalmente contrário do que Naamã e a criadinha de Naamã. Totalmente diferente. Ele age como se agora Eliseu foi bobo, o rei foi ignorante, eu vou me colocar no lugar deles e eu quero ganhar essas riquezas. Irmãos, lembram semana passada
quando eu coloquei a questão da mensagem que a irmã Indy trouxe sobre os tesouros, o bezerro de ouro, lembra que foi colocado? Irmãos, é impressionante como o povo de Israel jogou todo o tesouro que ganharam do povo do Egito para começar uma nova vida lá na nova terra. Perdeu-se tudo porque queriam fazer um Deus de ouro, um bezerro de ouro. Tá? Ademais, um parênteses, irmãos, um parênteses, está surgindo no mundo, especialmente pelas músicas roqueiras, pelos hip hop, essas músicas, aqueles funkeiros, a adoração ao Deus bezerro. Esses deuses passados entre o povo estão voltando. O povo tem sede de ver Deus, mas não olha o Deus pela fé. Quando Deus disse para Moisés: quando eu passar, você vai só me ver de costas. Então o povo está começando a fazer bezerros de ouro, vendendo bezerros pequenos para adoração. Esse é todo um sinal, irmãos, que o Oriente, a Ásia Menor, está vindo para o Ocidente. E lembram o que Jesus disse? E lá no Apocalipse, quando o Oriente vier para o Ocidente, são sinais da vinda do Filho do Homem. Então nós estamos todos já vivendo essa nova época entre o povo, e a internet e tudo aquilo está muito rápida em tudo isso aí. E há uma adesão muito grande para isso aí. Então o Geazi se coloca exatamente o contrário. E sabe, irmãos, nós como cristãos, nós temos que nos policiar para não nos colocar na brecha contra Deus. Nós temos que estar cuidando de nós, policiando da nossa vida interior, para nós não cairmos nos erros de olhar que o produto material, ou seja, as riquezas materiais, são a nossa segurança da vida para a eternidade. Disto que nós temos, nada vai junto, vai ficar aqui. Nada vai junto. E isto é muito claro. E Geazi não lembrava. Vejam bem o contraste. Eliseu diz para o rei: por que não mandaste para mim? Ele sabia que aqui tem um profeta. E Geazi age totalmente contrário. E agora o pensamento 5. Os servos mais sábios que o seu Senhor. Você já ouviu, às vezes, no comércio, o funcionário do comércio ser muito sábio em orientar as coisas, e aí você de repente, mas eu quero falar com o gerente. Aí ele te leva até o gerente do balcão, alguma coisa, e ele explica: olha, ele está querendo saber isso, aquilo, já expliquei isso, mais aquilo. Aí o cliente pergunta: mas é assim mesmo? É assim como ele explicou. O próprio gerente não sabe explicar muitas vezes. Nós encontramos isso hoje muito. Esses erros de confiança. E aqui agora temos no versículo 13 e 14, os servos mais sábios que o seu Senhor. E veja o 13 e 14 que diz: então se chegaram a ele, a Naamã, os seus funcionários, oficiais, e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Entrando na história, na meditação, irmãos, o que é que Eliseu falou para Naamã? Vai e te lava 7 vezes. Tem algumas traduções que dizem: vai e banha-te. Essa é uma palavra que os nossos irmãos venezuelanos entendem bem. Banha-te, né? É tomar banho. Mas aí vem a palavra banha-te, é você entrar na água e se abaixar.
E se for possível, até abaixo da cabeça. A cabeça também lá embaixo. Então, vai e banha-te 7 vezes. E Naamã ficou indignado quando ele disse: vai no Rio Jordão. Irmãos, Rio Jordão era um rio poluído. Olhando assim para nós hoje, era quase o rio Tietê, São Paulo. Rio totalmente sujo. Muitas pessoas tinham seus campos de estrebarias na beira do Rio Jordão. Eles tratavam como o nosso colono, anos atrás, tinha em cima da lagoa de peixe, viveiros de galinha, chiqueirão de porco, lembram? Para tratar os peixes. E a gente sabe que isso é maléfico ao ser humano, essas fezes. E eu lembro em Dayal, seu Burski, que tinha várias lagoas, ele era criador de porcos. Em cima de cada lagoa tinha um chiqueiro de média de 12 a 15 porcos. Ele tinha peixes, carpas de 1 ano e meio desse tamanho. Tilápias de meio ano já eram quase de 800 a 900 gramas, enormes. Mas quando você ia a uma casa que pescava lá, e eles fritavam o peixe, você estava longe, você pensava que eles estavam fritando fezes de porco. Cheiro horrível, irmãos. Horrível. Porque eram tratados com fezes de porco e fezes de galinha. Alguns eram fezes de vaca junto. Porque eles tratavam, então, suplemento de farinha de soja com milho, tratavam os peixes também. Então, irmãos, são muitas coisas que a gente percebe que isso ali. Então, Naamã disse: mas como? Isso é uma afronta para mim, que sou general da Síria, sou um grande conquistador de terras. Meu Senhor tem muitos escravos. Todos esses pensamentos ele deve ter colocado e falou isso para os seus soldados, para aquela comitiva. E não, isso é uma afronta para mim. Eu não vou. E aí entram os servos com a sua sabedoria para o seu Senhor. É outra coragem em desrespeitar o seu Senhor. Irmãos, eu volto a dizer, a fé, ela afronta o anticristo. A fé afronta o anticristo. E aqui está exatamente os soldados de Naamã estavam afrontando o seu superior, da qual podia dizer assim: matem ele, matem essas pessoas. E elas se colocavam com toda obediência diante do seu general para serem decapitados. Era uma obediência plena. E olha o que eles dizem no versículo 13: então chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai. Dá para imaginar quem era Naamã para os seus soldados? Chamam ele de meu pai. É algo grandioso a gente olhando. E nós na fé chamamos a quem de pai? Deus. Olha uma vez, esse peso desses homens na história, da história de Naamã. E aí eles dizem novamente para ele: se te houvesse dito o profeta, já, alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Sabe, irmãos, olhando para isso, Naamã nos coloca na história de nossa vida do dia a dia que nós queremos ter dificuldades para vencer. É muito melhor vencer dificuldades do que você aceitar a bênção tranquila de Deus no teu dia a dia. Tu não farias algo difícil? E veja agora o versículo 14. Uma outra qualidade de Naamã.
dentro desse servir. Os soldados serviam, e para ele Eliseu não o servia. A criadinha o servia. E aí, de repente, no versículo 14, ele mesmo, esse general, obedece aos seus soldados. Aqui está a essência de convívio na fé. Não tem o superior a fé maior do que ao seu subordinado. Nunca a fé do chefe é maior do que a fé do seu criado. Fé, irmãos, não tem peso. Fé, irmãos, não tem medida. Fé simplesmente é fé. Este é um paralelo que essa história está nos colocando para essa semana, irmãos. Onde nós vamos enfrentar, onde eu estou enfrentando. E a luta minha não está sendo fácil. Mas aqui está a fé deste homem, quando eles dizem assim para ele: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do Senhor de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança. E aí vem, e ficou limpo. Quando meus filhos eram pequenos, e meus bisnetos e netos, eu olhava eles como crianças recém-nascidas, olhava essa carne macia, tenra, limpa, bonita, cheirosa. Eu lembrava dessa história de Naamã. Assim como uma criança recém-nascida, assim se tornou a carne de Naamã. Naamã não apenas ganhou a cura da lepra, mas ele ganhou uma restauração de carne. Ele ganhou uma nova carne dentro dele, uma carne que ficou como uma carne de criança. Este foi um prêmio que ele podia receber, mas este também foi o galardão da fé deste homem que acreditou em quem? Numa criadinha. E nós muitas vezes, irmãos, queremos só dar valor na palavra do pastor e não damos valor às vezes na palavra de um outro irmão. Eu quero citar um exemplo do irmão Antônio Espírito Santo de Guarapuava. Ele já tinha mais de 70 anos. Morava sozinho, casou, a esposa faleceu cedo, não casou mais, não teve filhos, morava numa casinha pequena de madeira, já era quase cego. Ele quase que todo dia, ele vinha na minha casa pastoral em Guarapuava, e vinha no portão, nunca aceitou entrar dentro da minha casa. Eu tantas vezes queria que ele entrasse dentro de casa, fizesse um lanche conosco. Para ele entrar na casa à noite, depois do culto, ele colocava um dedo, procurando na fechadura o buraco, e aí ele procurava com os outros dedos o buraco do dedo para abrir a porta. E ele vinha no meu portão quase que como diariamente. Ele vinha no portão e dizia: pastor, o senhor faz oração por minha creca? Eu orava pela creca dele. Mas passou quase um ano que eu tive a coragem de perguntar para ele: irmão Antônio, o que é creca? Alguém pode imaginar o que é creca?
disse, irmão pastor, o senhor não sabe? Não, senhor Antônio, eu não sei, eu estou orando para o senhor careca, mas não sei. É minha careca. Ele sofria muita dor de cabeça, porque era totalmente calvo, o sol quente ou o vento frio. A cabeça não tinha proteção. E o chapéu dele já era muito velho, já tinha mais buracos do que tampava. E quando ele me explicou o que era, eu disse para ele, eu disse, irmão Antônio, eu preciso pedir perdão, que eu nunca lhe perguntei o que era. Agora eu sei por que eu estou orando. E no outro dia, eu fui na Comercial Rosso e comprei um chapéu de palha novo para ele. Porque aí também a gente via que era ali uma falha, no chapéu. Irmãos, aí de repente ele vem e me diz uma hora, pastor, eu não vou mais muito incomodar o irmão. Na minha casa vizinha tem uma criança pequena que ora também. Aí eu quero chegar, irmãos. Quem ora e ora em nome de Jesus, Deus responde. Não precisa ser uma autoridade, mas precisa ser alguém que, como essa criadinha disse para a sua senhora, se o meu Senhor estivesse em Israel, lá na Samaria tem um profeta que iria limpá-lo da sua lepra. E o resultado desta fé, desta menina, uma menina que na sua fé serviu ao seu Senhor, serviu a Deus, ganhou o voto de que um rei se curvou no testemunho dessa criança e mandou o seu general para Israel com uma comitiva em torno de 680 quilômetros, andando a cavalo, para receber a cura. Essa é a fé dessa criança que se tornou escrava. Irmãos, o resultado de servir é o resultado da minha fé em Deus. E na medida que eu tenho fé em Deus, eu também vou servir ao Senhor. Aonde quer que eu esteja, aonde quer que você está, a fé no Senhor te dará forças para servir. E aí foi que o irmão Hildo colocou, que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor, essa semana, irmãos, possa aumentar a nossa fé. Que aumente a nossa fé, independente do que nós passamos, que nós podemos suportar o que Deus nos coloca no nosso caminho. Que a fé em Jesus seja abençoada em você, em mim, na igreja durante essa semana. E para finalizar, apenas um pensamento. O servir produz resultados em todas as épocas. O versículo 14 e 15. Então se desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. E o versículo 15. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Um general se coloca como servo diante de um servo de Deus e quer entregar presentes. Mas o resultado dessa fé, dessa menina, na vida de Eliseu, o servo de Deus, resulta em quê?
em um testemunho de um homem que era pagão e se torna um seguidor da palavra de Deus. Eliseu não aceitou nada, mas aí disse: dê-me ao menos que eu possa levar junto uma porção de terra para a Síria, onde eu posso sempre lembrar o Deus de Israel. Que a nossa fé no servir a Jesus possa produzir bênçãos nas outras pessoas que nós vamos encontrar essa semana, no ir, no vir, no para lá, no para cá, mas que nossa fé também possa ter resultados. Amém, irmãos? Amém. Vamos estar orando. Pai Celestial, eu quero te agradecer de todo o coração da maneira como tu trabalhastes através deste episódio da vida dessa criadinha, da vida de Naamã, na vida de Eliseu, na vida também dos servos de Naamã, na vida dos reis, Senhor, mas que essa história da tua palavra possa ser para nós hoje também um exemplo. Ajude-nos a segurar na fé. Ajude-nos a fazer a nossa fé crescer em Ti. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém.